Professor, no bloco passado o senhor deu um panorama do que é o livro, do que foi pesquisado, foram 6 anos de pesquisa, 9 municípios, né? Detalhes interessantes aí da internet, do ambulante, da compra informal. Esse mercado informal ainda é muito forte, né, professor? E mesmo que a gente vê um avanço na economia brasileira, ele permanece forte, tem crescido ou não? Ele tem crescido. Paradoxalmente tem crescido. Quer dizer, os dados macroeconômicos apontam que o Brasil está muito próximo de uma situação de pleno emprego. Se a gente observar, por exemplo, os Estados Unidos hoje, está com 9,8% de taxa de desemprego. Isso é um absurdo. Lembrando que pleno emprego é quase que não há desemprego, é isso? Quase que não há desemprego, ou uma taxa técnica aceitável em torno de 4 a 5, depende de alguns analistas, uns consideram 6, outros consideram 4. Mas é em torno dessa situação, quer dizer, uma taxa de desemprego relativamente aceitável, tendo em vista o número de pessoas que adentram o mercado de trabalho. Muitas vezes a gente entende o desemprego não como uma situação das pessoas que perderam o emprego, mas a gente tem que analisar também como aquelas que estão adentrando o mercado e não conseguiram emprego ainda. Mas voltando à questão dos ambulantes, esse é um aspecto interessante e que revela de alguma maneira o porte da nossa economia, porque as pessoas de um modo geral elas buscam complementar a renda. O perfil do vendedor ambulante é basicamente feminino. O maior número dos vendedores ambulantes, pelo menos esses que buscam em termos de relações familiares, ou de parentesco, ou de amizades, são vendedores femininos. E as pessoas, o brasileiro, ele é muito relacional. Ele gosta muito dessa coisa da conversa, do olhar no olho, de chamar pelo nome, de saber o que é que gosta, o que não gosta, de lembrar características que as pessoas têm em suas particularidades. E o ambulante, ele sabe disso. E ele explora isso. Então a compra de ambulantes, que não é só aquele sujeito que a gente chama o camelô, que está passando na rua, que vai gritando, aqui tem panela, ou tem rede, ou tem isso, tem aquilo. Não, nós estamos falando de produtos, por exemplo, muito sofisticados, como produtos de cosméticos, higiene pessoal, limpeza pessoal, que existem grandes companhias brasileiras que inclusive trabalham com estrutura de oferta de produtos dessa forma. Então isso tem crescido como uma forma de complementar a renda. O nosso consumidor da região noroeste do Paraná valoriza, especialmente os das cidades menores. Os dos grandes centros, como Maringá, ou cidades maiores, como Maringá, Cianorte, valorizam esse tipo de relação, porque as pessoas sabem as preferências, se preocupam com isso e procuram trazer exatamente aquilo que essas pessoas gostam. Então, é uma compra que tem se mantido e que tem crescido. E ela é interessante porque, de certa maneira, é um acréscimo em relação àquilo que existe do ponto de vista de estrutura de economia formal. Professor, há muita crítica, a gente ouve isso constantemente com relação ao atendimento em nossa cidade, aqui em Maringá, e também nos outros municípios menores, né? Isso está na pesquisa? De fato, o consumidor reclama do atendimento maringaense ou não? Excelente lembrança, excelente lembrança. A questão do atendimento ela é extremamente séria. É um dos problemas mais sérios que nós temos na estrutura de varejo da região noroeste do Paraná. É curioso isso porque entra ano, sai ano, e me parece, pelo menos se nós considerarmos os dados da pesquisa, vou repetir, não foram poucos, 5 mil pessoas ao longo de 6 anos, 9 cidades, todas elas apontam como sugestão a questão do atendimento. As pessoas se sentem mal atendidas, se sentem mal recebidas. A nossa percepção é que não existe um investimento em qualificação, em capacitação e em treinamento de equipe de vendas, porque nós não temos mais, Everton, o vendedor antigo. O que nós temos hoje é um sujeito que se chama consultor de vendas. É alguém que vai tentar entender o que você precisa comprar. É alguém que tenta entender qual o problema ou a necessidade que você tem e vai encontrar um produto ou um serviço de acordo com as suas necessidades. Isso é um passo além daquela figura do vendedor tradicional. O Maringá tem crescido assustadoramente, de uma forma positiva, né? Isso tem sido comemorado aí pelos comerciantes, pelos empresários, enfim, por todo o mercado de Maringá. Maringá é uma cidade maravilhosa mesmo, que cresce. Não tenha dúvida. De um ritmo uma cidade impressionante. Privilegiada. Há construções de shoppings, né? A gente vê shoppings sendo inaugurados aí na cidade. Esses grandes empreendimentos, eles sufocam o mercado regional lá do bairro, do pequeno bairro, ou não? A princípio, as pessoas tendem a pensar que os grandes empreendimentos terminam sufocando. Existem 3 categorias de produtos que nós chamamos de bens de conveniência, bens de compra comparada e bens de uso especial. Os bens de conveniência são esses bens que nós consumimos no dia a dia. Alimentos mais básicos, feijão, enfim, combustível,
Os bens de compra comparada são aqueles como roupas, acessórios que nós comparamos. E os bens de uso especial, aqueles mais caros, como joias, carros. O comércio de bens de compra comparada e de uso especial termina tendo uma preferência nos shoppings. Os comércios, a estrutura de comércio de bairro termina sendo um pouco abandonada. Mas os bens de conveniência do dia a dia, o consumidor procura sim. E ele valoriza muito essa relação que existe no bairro, porque ele é conhecido, ele tende a ser bem atendido, ele compra muitas vezes com crédito, ainda existe a figura da caderneta. Muitas pessoas pensam que não, mas existe a caderneta. Inclusive em estruturas de compra, em panificadoras, em lojas de conveniência, no próprio centro da cidade de Maringá você encontra esse tipo de comportamento. Caderneta é quando o fulano vai lá, anota o meu nome aí. Exatamente, anota o meu nome, eu compro pão, eu compro iogurte, eu compro a mussarela, pendura, o chamado pendura. Isso existe e é valorizado. E isso estabelece uma relação de continuidade, de fidelidade, de lealdade por parte do consumidor. Voltando para a internet, professor, que é o que a gente vive hoje, essa mudança, essa migração, essa transição enorme que está acontecendo. A gente tem pesquisas recentes de comunicação aí que indicam que a juventude, essa geração, essa infância que está aí hoje, que está se tornando adolescente, juvenil, e depois vai entrar no mercado adulto, consome muito pela internet, consome em todos os sentidos, notícia, vídeo, música, educação, tudo pela internet. A tendência é assistir menos televisão, ouvir menos rádio e ficar mais na internet, né? Aqui em Maringá, o senhor disse que, como no Brasil, mas esses dados são regionais, de que houve um aumento nesses anos de 20% a compra pela internet. E a publicidade, como é que fica nessa questão agora com essa questão das novas mídias, as novas mídias sociais, que tem um novo produto aí, que é essa mídia digital? As empresas devem estar muito atentas a isso, porque o consumidor, de um modo geral, os dados da nossa pesquisa indicam o seguinte: ele realiza mais compra. É uma taxa crescente em torno de 50%. Vou repetir, cerca de 50% é a taxa de crescimento em termos de compras realizadas na internet na região noroeste do Paraná. Isso é um dado extremamente relevante, que precisa ser observado com muito cuidado por parte dos varejistas e por parte do próprio mercado publicitário, das agências de publicidade, dos publicitários, que trabalham com a produção de comunicação no sentido de tentar persuadir esse consumidor da nossa região a adquirir produtos na estrutura de varejo local. Naturalmente, a internet ela não é usada só como forma de compra, ela é usada como forma de consulta também. E as agências e o mercado publicitário como um todo, ele precisa estar presente nessas mídias, nas redes sociais. Muitas empresas hoje, elas têm a preocupação, não mais do que terem a preocupação, elas precisam. Eu acho que vai se tornar um caráter, pelos dados que nós temos, que resultam da nossa pesquisa, eu diria que é imprescindível que a estrutura de comunicação, que os apelos de comunicação das empresas, não só do varejo, de um modo geral, se façam presentes nas redes sociais, se façam presentes na comunicação, na internet, por meio dos provedores que fornecem serviços de acesso à nossa cidade, por meio dos portais que fazem parte da nossa região ou que veiculam notícias, imagens, enfim, conteúdo de interesse da nossa região. Próximo a 40% das pessoas que residem em pequenas cidades como Nova Londrina e Iporã, elas buscam informação para a decisão de compra em torno daquilo que elas escutam dos carros de som que vão passando na cidade. Elas se sentem profundamente persuadidas por isso. Então é um veículo importante, não adianta comunicar por televisão, rede de comunicação de massa, mas é bom lembrar que a internet também chega a esses lugares. Interessante, né, professor? Ao mesmo tempo que a gente tem um avanço, uma mudança de estrutura conceitual aí nesse relacionamento consumidor, mídia e tudo mais, a permanência... Ainda há a presença de veículos e digamos, de estratégias de comunicação que podem ser usadas dessa forma. Ou seja, a gente tem uma cesta de possibilidades que precisa ser explorada e usada com equilíbrio e de forma adequada. Professor, mostra o livro pra gente. Bom, quem quiser comprar, onde é que consegue ler? O livro é esse aqui, o Comportamento do Consumidor no Varejo, que pode ser adquirido no Sebrae, em toda a rede do Sebrae, no estado do Paraná. Pode ser adquirido na livraria do Maringá Parque, me parece que é Espaço Acadêmico. Os autores estão vendendo também nas suas instituições, nas suas universidades, o professor Galileu, eu, o Luiz no Sebrae, enfim.
ele se encontra à disposição de todos os telespectadores que nos assistem nesse momento e se tiverem interesse em adquirir. E os nossos parabéns por essa pesquisa, Muito por obrigado. essa contribuição para a nossa sociedade. É sempre bom receber pesquisadores que tem muito, que contribuem muito para o desenvolvimento regional. Parabéns, professor. Eu que lhe agradeço, Everton. Gostaria de agradecer mais uma vez em meu nome e em nome do professor Galileu Maia e do Luiz Carlos da Silva, que é o gerente regional do SEBRAE, a oportunidade de estar aqui no seu programa, falando para os telespectadores da TV Terceiro Milênio. O seu contato, e-mail, professor? O meu e-mail é F de Francisco, G de Giovanni, D de Davi, Vieira, por extenso, @uen.br. Ok. Muito obrigado a você, telespectador, você missionário que contribui mensalmente para manter esta obra de comunicação educativa na nossa região de Maringá. O Conexão volta semana que vem. Na próxima semana teremos outro entrevistado, outro assunto, e você nos acompanha durante a semana pelo Twitter, TV3 Milênio, e também o meu Twitter, @EvertonMaringá. Até a semana que vem.